Bom dia, meus irmãos. Vamos nos aquietar. Aqueles que estiverem do lado de fora puderem se aproximar, se não tiverem resolvendo coisas que são urgentes, para que a gente aprenda um pouco mais nessa manhã. Meus irmãos, eu vou ler um texto que fala sobre como nós devemos testemunhar. E esse texto vai fechar exatamente falando sobre o Espírito de Deus. Esse texto está no corpo do estudo. Eu vou ler ele apenas para que possamos perceber a importância da presença do Espírito em nossas vidas. O texto faz uma comparação da glória passageira, a glória anterior, com a glória permanente trazida por Cristo Jesus. Eu sei, nós estamos falando sobre o Espírito de Deus e hoje nós vamos trazer provas da deidade do Espírito de Deus. Nós falamos sobre as provas do Espírito de Deus como pessoa, lembram disso? E hoje nós vamos falar sobre a deidade do Espírito de Deus. O texto está em 2 Coríntios capítulo 3. Eu poderia ler apenas o verso 18, mas eu gostaria de demonstrar todo o contexto do texto para que nós compreendamos o que é que o 18 está dizendo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 18. Que diz assim: será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou para parte de vós? Veja que ele está falando de carta de recomendação. Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente dele tornou-se
insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, um deles se converte ao Senhor. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Vamos orar? Eu vou pedir alguém para desligar esse ventilador aqui, porque ele nos atrapalha. É melhor calor do que as páginas passando. Aqueles que nos veem pelas redes sociais, eu queria explicar que nós estamos na parte inferior do templo, no Salão da Mocidade. Então, fica ao lado da cantina e alguns que estão trabalhando acabam, às vezes, se excedendo. É muito natural. Eu, inclusive, gostaria que alguns avisassem isso, né? Apenas para que percebam que estamos muito próximos e isso pode trazer alguma dificuldade na hora do raciocínio, tá certo? A gente também acaba, de vez em quando, cometendo esses excessos por conta da alegria, né? Da comunhão, e a gente não está acostumado com o templo aqui na parte inferior. Meus irmãos, quando falamos das provas sobre o Espírito de Deus como pessoa, a gente trouxe as características de pessoa, as coisas que são atribuídas ao Espírito como pessoa, os ofícios que ao Espírito é atribuído, que são atribuídos à pessoa. Mas tem uma discussão interessante posterior, e a gente precisa observar isso dentro da doutrina da Trindade, que é o Espírito como Deus, não é? A deidade do Espírito. O Espírito é um com o Pai e com o Filho, portanto, ele é Deus com o Pai e com o Filho. É um paradoxo muito difícil de compreender. Creio que a compreensão total só acontecerá quando estivermos com o Pai, e isso atrapalha muitos a pregarem a doutrina da Trindade. O Espírito, o Filho, Cristo, Jesus, e o Pai, Deus Pai, como um só e num só Deus. Eu já disse aqui que a comparação mais chula que se pôde fazer sobre isso, chula talvez não seja nenhuma palavra muito interessante, né, para se colocar, mas a ilustração mais frágil que se pode fazer, porque é muito complicado fazer uma ilustração sobre isso e uma comparação, seria a família, uma só família, mas composta de vários membros. A gente tem a igreja como comparação, como o corpo de Cristo, e são vários membros, e a cabeça que é Cristo. Mas tudo isso é apenas uma tentativa de chegarmos à ideia da Trindade. Outra coisa que precisa se aprender, e uma curiosidade que a gente precisa ter, principalmente porque aqueles que fazem confusão sobre essa doutrina gostam de falar isso para trazer uma confusão. Esta palavra Trindade não existe na Bíblia. O que não significa que esta doutrina não exista. Então, porque a doutrina é um conjunto de ensinos. Não é? Doutrina significa ensino. E quando nós falamos da doutrina de algo, é porque é um conjunto de ensinos que vai gerar aquela doutrina final. Então, isso tudo é uma coxa de retalhos que vai se construindo para se tornar uma peça só, e que foi chamada de doutrina da Trindade, e muitas vezes também vemos a palavra triunidade. 3 pessoas num só Deus. Quem são essas pessoas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Foi falado sobre a doutrina da pessoa do Pai, da pessoa de Deus Pai. Foi falado sobre a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. E agora nós estamos no meio da exposição da doutrina do Espírito. Também gosto de explicar que nós elegemos o material de Langston. Ele não é o único que nós utilizamos. Obviamente tem uma bibliografia que é utilizada. Já citei aqui algumas vezes o anglicano Alistair McGrath, porque é um dos que falam, tem a coragem de falar, né, sobre o Espírito Santo. Nós temos a própria declaração doutrinária dos batistas brasileiros, que vai falar sobre isso com uma riqueza de versículos bíblicos e com uma visão a esse respeito. E nós temos também outros da doutrina sistemática que fala. Alguns não falam sobre a doutrina do Espírito. A citação que fizemos de McGrath foi exatamente sobre isso, que fala que o Espírito é como a Cinderela, né? Lá naquele conto de fadas. Ela é desprezada pelas outras irmãs. Então, dentro da teologia, é como se o Espírito tivesse sido desprezado. Isso tem várias explicações. Uma das explicações é que a interpretação a respeito do Espírito de Deus, ela tem extremidades muito complicadas. E a dos últimos tempos, é que é assunto de pentecostal ou de neopentecostal, o que é um erro para aqueles que pensam assim, e por algum receio não as expõem, principalmente quando se fala de dom espiritual, porque se há uma distorção da exposição de dom espiritual, é necessário que se faça a explicação correta do que significa dons espirituais. A gente falou recentemente sobre isso, utilizamos até o conceito de Darrell Robson, quando falamos que dom espiritual é a capacitação dada pelo Espírito de Deus para a edificação da igreja. Aqui a gente vê Paulo falando do Espírito de uma forma muito interessante. Primeiro, ele fala que alguém está sentindo a necessidade. Quando eu vejo Paulo falar isso, o meu coração se tranquiliza, sabe, Edvaldo? Porque eu vejo que eu não sou o único criticado na face da terra. Eu vejo Paulo dizer assim, ele diz assim, será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de carta de recomendação para vós ou para parte de vós? Não esqueçamos que essa igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, muito complicada. E Paulo sente dificuldade até lá na igreja de Corinto, dentro da sua autoridade, muitas vezes é contestada naquela igreja. E ele começa a fazer a comparação entre a glória que é dada pelo Espírito de Deus à antiga aliança, e essa glória vai se dissipando, e ele faz a comparação de Moisés, quando entra lá na tenda da revelação, lembram disso lá no Antigo Testamento? Quando Moisés entra na tenda da revelação, eu falei também na última mensagem da quarta-feira, sempre tem um nimbo, né? uma nuvem escura acima da tenda da revelação, para que Moisés entenda que Deus quer falar com ele. Quando ele vê essa nuvem escura lá, essas nuvens de chuva, né, que ficam muito escuras, ele entra na tenda da revelação e lá Deus fala com ele. Quando ele sai da tenda da revelação, o rosto dele brilha. Por quê? Porque ele está na presença de Deus. E a gente vê o texto no Antigo Testamento dizendo que ele colocava o lenço no seu rosto para que não vissem o brilho no seu rosto. Algumas vezes eu preguei de que isso era para que as pessoas não achassem que Moisés era o Superman, ele não gostava de se aparecer. Talvez seja, mas a verdade é que tem um motivo principal que está escrito no Novo Testamento, nesse capítulo da carta aos Coríntios, que é exatamente porque Moisés não queria que o povo visse como esse brilho ia se dissipando. Porque sempre
que ele ia buscar a presença de Deus, o seu rosto brilhava, e depois esse brilho ia se dissipando. E ele chama isso de glória passageira. É a presença de Deus. E quando do sacrifício de Jesus, essa glória se torna permanente. Eu não sei se os irmãos já observaram, quando a pessoa vem para a igreja e que ela está participante das coisas da igreja, o seu rosto fica como o de um neném. Quando a pessoa se afasta das coisas da casa do Senhor, o seu rosto fica com uma aparência perversa. Eu me lembro de um rapaz que foi baleado, ele foi esfaqueado, aliás. Eu acho que eu já contei isso. Na cidade que eu morava, no bairro que eu morava. E o Espírito falava muito ao meu coração, vá pregar o evangelho para ele. Mas ele saiu dali num rabecão. O rabecão foi buscar ele morto. E o Espírito falava muito ao meu coração, vá pregar para ele lá no Hospital Geral. E eu achei que eu estava, inclusive, ficando maluco, porque isso não é uma coisa muito natural de acontecer, não é? A não ser que a gente tenha alguns problemas mentais. E eu disse, Senhor, o rapaz, eu orando, eu e Deus, né? Senhor, o rapaz saiu morto. Se eu fosse pregar, eu tinha que ir para o cemitério, mas não se prega uma pessoa que há um corpo sem vida. E aquele negócio ardia muito forte no meu coração, e eu disse, olha, você quer saber? Eu tenho que tirar a prova, se eu estou ficando doido, né? Eu tinha uma 100 cilindradas, né? Que a gente chamava de Judite. Não sei se Carol lembra disso. Peguei essa motozinha e fui lá para o hospital. Eu era dirigente de uma congregação da Segunda Igreja, a congregação que hoje é a Igreja Batista da Família. E aí fui. Quando cheguei lá, ele tinha um apelido, então eu tive que passar na casa dele para perguntar o nome dele completo, né? Porque como ele chegou no hospital, e eu acho que o apelido dele eu posso falar aqui. E dizer assim, olha, Grampola está aí? Não é o apelido do rapaz. Quem conhece, quem é do lado do bairro, estiver ouvindo, vai lembrar. E quando eu passei, fiquei sabendo o nome dele completo. Aí o pessoal disse, olha, ele está lá no hospital. Aí o choro veio, sabe? Veio um choro assim. E eu disse, tá certo, eu vou lá fazer uma visita a ele. E fui. Quando eu cheguei no hospital, os irmãos sabem fazer uma visita. É um rapaz que foi esfaqueado, que foi esfaqueado por causa do crime, não é? É óbvio que já uma visita normal pedem até a cor da sua roupa íntima. Quanto mais. Não me pediram nada, eu passei direto. Eu perguntei onde era o leito e eles disseram, é tal lugar, assim, assim. Eu posso ir por onde? Não, o senhor vai por aí. Eu fiquei assim. E fui. Quando eu cheguei até o leito, eu percebi que deram uma facada no coração dele, mas a costela não deixou a faca entrar. Então, o local que a faca entrou não foi um local que tirasse a vida dele. Aí eu olhei para ele, chamei pelo nome dele. Aí ele estava dormindo, acordou, se espreguiçou, me lembro disso. Olhou para mim e eu disse, você sabe quem sou eu? Eu era do bairro lá, ele estava acostumado a passar na frente da minha casa. E ele disse assim, é o médico. Eu não sei o que ele viu, eu não estava de branco, para achar que era o médico, né? Aí o senhor é o médico? Eu disse, não sou o médico, não. Aí ele ficou assim com aquele olhar. Eu disse, eu sou fulano de tal, moro lá no bairro. E eu vim aqui porque eu quero trazer um recado de Deus para você. Esse rapaz ficou 2 anos no evangelho. O rosto dele parecia um de um neném. Um de um recém-nascido. Eu fiquei impressionado com a transformação. Ele saiu testemunhando muito tempo ali no bairro. De igreja em igreja. E um dia ele resolveu voltar para o crime. E foi assassinado. Mas vejam a diferença do rosto, não é? Quando nós estamos com o Senhor, esta glória não é uma glória passageira. Todo mundo vê a nossa diferença. E Paulo está falando isso aqui
por conta da presença de Deus. Quem é que habita em nós, segundo diz a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13? Quem é o selo de Deus em nós? É o Espírito de Deus. A própria carta aos Coríntios diz, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6, que nós, que somos templo de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Aquele que destruiu o que é de Deus, por Deus será destruído. O Espírito de Deus, ele traz uma transformação constante. Meus irmãos, os irmãos já perceberam que tem gente que parece que estagnou na transformação? Eu quero falar para você que Deus habita em cada um de nós. Ele fala aos nossos corações. O nosso orgulho não pode estar acima do poder de Deus transformador. Mas a gente precisa se permitir relacionar, porque relacionamento de dois tem que ter esta permissão de ambos, não é? Alguém pode até querer se relacionar comigo, mas se eu não permitir, a pessoa não se relaciona. E eu não tenho muita coisa dessa pessoa. E eu quero só dizer que isso não tem a ver com salvação. Eu não acho que o menino que faleceu lá, quando voltou para o tráfico, eu não acho que ele tenha sido condenado, ele perdeu a salvação. Se ele tiver conquistado, ele está nos céus. Apesar da situação, né? Porque o Espírito de Deus, na hora lá que ele está no sufoco, o Espírito de Deus com certeza saiu falando com ele todo o tempo, uma vez que ele tenha sido salvo. Ele foi para os céus. Porque não é o nosso pecado, a nossa obra que nos salva, não é? Mas às vezes a gente não dá ouvidos ao Espírito de Deus. Esse é um dos grandes problemas. Eu nem vou explicar isso agora, senão a gente vai entrar numa polêmica, não é? E a gente vai ter que explicar muita coisa. O que eu quero dizer é que este Espírito que era presença de Deus lá com Moisés, é o mesmo Espírito que é presença de Deus aqui no Novo Testamento. E o que o Novo Testamento está dizendo, olha, o Espírito nos transforma dia após dia. Ele diz, para todos nós, com nosso rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. É a presença de Deus que nos traz essa iluminação. Essa iluminação é uma doutrina, né? Vamos falar, essa luz, né? Esse brilho, essa transformação que vai tirando as arestas dia após dia. Esse brilho é dado pelo Espírito que é Deus, porque esse brilho só é dado por Deus, pela presença de Deus, como a gente entende lá no Antigo Testamento. Algumas comparações de Antigo e Novo Testamento juntas nós vamos fazer para nós percebermos essa deidade divina. Por exemplo, Isaías 6, 8 e 9. Vamos lá. Vocês lembram lá que Isaías 6 é a glória presencial divina que aparece ali num processo de conversão do profeta, não é? O profeta se percebe na necessidade de transformação quando da glória presencial de Deus que aparece. E diz assim, versos 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Depois de toda a glória presencial, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, aqui estou, envia-me. Ele então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Quem é que diz? Quem diz é o Senhor. Não é o Senhor que diz a Isaías? Deus está aí dizendo isso a Isaías. Ele diz isso. Ele diz que é o Senhor que diz, que é Deus que diz a ele. Quando nós chegamos em Atos, capítulo 28, versos 25 e 26, lá no último capítulo de Atos, versos 25 e 26, a gente tem o seguinte relato. Havendo divergência entre eles,
retiraram-se depois que Paulo falou essas palavras. Paulo dizendo, né? Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Por que eu trouxe os dois capítulos? Porque no Antigo Testamento, dizendo o Senhor, foi Deus que falou. E Paulo, que era um fariseu, um zeloso da fé judaica, convertido agora ao cristianismo, ele diz, bem falou o Espírito de Deus. Paulo ensina aqui que o Espírito é Deus, com Deus Pai. Que o Espírito de Deus é Deus. É porque nós estamos falando sobre as provas bíblicas da deidade do Espírito Santo. Toda essa preparação que fiz foi para nós compreendermos sobre a glória presencial do Espírito, que é permanente agora com Cristo, e que era passageira no ofício do Antigo Testamento. Ok? Então, essa é uma das provas da deidade divina. Há uma dúvida nisso? Olha lá no Antigo Testamento, na glória presencial, naquela fumaça que entra no templo. Isaías diz, agora estou perdido, né? Porque sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. Na verdade, viu a glória presencial, né? A Shekinah divina. E essa glória presencial de Deus é dita por Paulo que o que foi falado pelo Espírito, ou seja, mostrando a deidade do Espírito. Diga aí, minha flor, o que é que lhe consumiu? Não? Tudo bem, ainda bem, graças a Deus. Jeremias 31, versos 33 e 34 também, em comparação com Hebreus, nós vamos fazer. Jeremias, capítulo 31, nos versos 33 e 34, que dizem assim, ó: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz quem? Diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Lembra que Paulo estava falando ali de escrita no coração de carne? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o 34 diz: e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É lindo esse versículo, né? Ele está falando de uma profecia a respeito dos tempos de quem? De Cristo, que os pecados serão perdoados, não serão mais lembrados. A palavra é uma palavra que diz respeito ao esquecimento, que para a gente hoje é usada no grego, né? Porque lá é hebraico, mas no grego é a mesma amnésia, né? Deus, a gente sabe que Deus não tem amnésia, ele decide esquecer, mas é essa palavra, é uma palavra, não dá para lembrar. Não dá. Aí lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 15 e 16, a gente sabe que a carta aos Hebreus explica a lei, não é? Eu vou falar muito sobre a carta aos Hebreus quando estivermos falando aí sobre Levíticos. Então, Hebreus, capítulo 10, versos 15 e 16, dizem assim: e o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com vocês, que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração e escreverei em sua mente, acrescentando. Aí o verso 17, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas maldades. Exatamente, fazendo a citação escrita onde? Em Jeremias, mostrando a deidade, mostrando como o Espírito também é Deus. O Espírito é
pessoa de Deus. Está explicando que Deus não é apenas uma pessoa, mas como já estudamos a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus Pai, agora também completando essa doutrina da Trindade, a deidade do Espírito de Deus. Outro texto é o texto que nós lemos, a gente viu toda a presença e todo trabalhar do Espírito de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é o texto de Coríntios, da carta escrita em tábuas de carne. Fizemos a comparação do capítulo 3, do capítulo 6, quando mostra que nós somos templo do Espírito de Deus. Só isso já dá para perceber a deidade do Espírito. Se tem templo, o templo é para uma divindade, para que essa divindade seja adorada. E a gente pode concluir com Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versos 3 e 4. Tem muito mais versículo que a gente poderia trabalhar, mas eu acho que já está quase chegando no horário, né? Isso, faltam 10 minutos, né, Marco? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 e 4, que dizem o seguinte. Vocês lembram desse capítulo duro? Esse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é duro, viu? Mexe com a gente. Versos 3 e 4 dizem assim. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebem que ele começa dizendo que ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. E conclui dizendo: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Uma prova neotestamentária, sem necessidade de comparações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Uma prova completa neotestamentária da deidade do Espírito de Deus. Completando esta doutrina da Trindade, essa doutrina da triunidade, esta presença divina em três pessoas distintas: a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta que, quem sabe, eu consiga responder? Se não, eu não sei se eu sou tão mal comunicador que não conseguiram compreender para fazer uma pergunta, ou se eu cheguei a um nível de bom comunicador que todo mundo de fato compreendeu. Vamos agradecer a Deus então, vamos orar por esse dia tão especial. Adoremos a Deus na sua completude. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. E que possamos compreender a intercessão que o Espírito faz por nós. E Ele faz com gemidos que não se pode expressar com palavras. São gemidos inexprimíveis. E Ele faz isso porque Ele percebe a nossa dificuldade. Nós não sabemos como orar. Vamos ficar de pé todos? Oremos então. Amado Deus, nós queremos ser cartas escritas pelo Senhor, testemunhando do Evangelho do Senhor com uma glória permanente onde caminharmos, onde andarmos. Agradecemos porque o véu em Jesus foi rasgado. Não há mais separação, não há mais tenda da revelação, mas o Senhor fala diretamente ao coração do teu povo. E esse brilho, essa glória permanente segue todo servo do Senhor, sem a necessidade de esconder o rosto para que os outros não vejam esta glória dissipando.
Obrigado, sim, Santo Deus, por Moisés. Obrigado, sim, pela lei, pelo povo judeu. Obrigado porque a revelação veio através deles. Mas obrigado principalmente porque o Senhor alcançou os gentios. E hoje nós somos chamados cristãos, salvos pelo Senhor Jesus e pela sua obra redentora. Obrigado por isso, ó Deus, que possamos compreender a presença do Teu Espírito. Ó Deus, somos muito carnais. Nesses tempos cada vez mais difíceis, como vamos falar posteriormente no livro de Apocalipse, Santo Deus, como será difícil compreender a presença do Senhor e como as duas testemunhas vão pregar e serem mortas em praça pública pelos gentios que conquistarão a cidade de Jerusalém. Ó Deus, que não seja assim nos nossos corações, que possamos ser daqueles que ouvem ao Senhor e são transformados. Que a nossa dificuldade carnal, Santo Deus, seja superada a cada dia e possamos ser transformados de glória em glória, como diz a Tua palavra no capítulo 3 da carta aos Coríntios. Que o Teu Santo Espírito transborde em nós, para que outros sejam cheios da Tua presença através do nosso testemunho e da palavra que o Senhor colocar na nossa boca. Orienta o Teu povo, Deus, sempre, os que aqui estão neste templo, os que estão nas redes sociais, e que o nosso coração, Santo Deus, esteja em paz no Senhor, vivendo para o Senhor todo o tempo. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos já começar o culto ao Senhor, logo depois dessa escola bíblica dominical.